Boa tarde, boa tarde. A gente já está gravando, tá? Por favor, ponham os nomes, certo? Vamos retomar a nossa aula de história, de onde a gente havia parado. A gente parou na quinta-feira, falando ainda sobre Getúlio Vargas, certo? A gente corrigiu a atividade, né, da página 146 e 147, e a gente vai para as frentes políticas no governo de Vargas. Página 147, pessoal. Todo mundo acompanhou a correção, né? Alguém não corrigiu a atividade das páginas 146 e 147? Todo mundo corrigiu? Bom, pelo silêncio, eu vou considerar que sim. Então vamos lá, página 147. Dica: estudem sobre Getúlio Vargas, tá certo? É o que a gente mais está vendo. A gente estuda sobre o governo de Getúlio Vargas desde 1930 até 1947, tá bem? As frentes políticas do governo de Vargas, 1934-1937. Durante seu governo provisório, Getúlio Vargas teve de conviver com as divergências entre fazendeiros e industriais, que faziam parte da elite e do setor médio da sociedade brasileira, além dos militares. Superado esse período e introduzido seu governo constitucional, dois outros políticos começaram a rivalizar entre si e, ao mesmo tempo, contestar o governo Vargas. A Ação Integralista Brasileira, AIB, que era fascista. Isso existe até hoje, tá? A Ação Integralista. E a Aliança Nacional Libertadora, formada por comunistas, cujo principal líder era Luiz Carlos Prestes. As duas defendiam ideias e concepções totalmente opostas. A Aliança Nacional Libertadora, liderada pelo presidente do Partido Comunista Brasileiro, Luiz Carlos Prestes, a Aliança Nacional Libertadora, ANL, reunia também socialistas para que socialistas, aliás, que qualquer pessoa que defendesse a superação da luta de classes, um governo proletário e o fim da mais-valia. Atacavam a política liberal, criticavam o capitalismo e acusavam nações como os Estados Unidos e Inglaterra de serem imperialistas e interferirem na autonomia dos países que na época eram chamados de terceiro mundo. Em outras palavras, nações subdesenvolvidas. Então, o que a gente tem aqui, né? A gente tem um movimento, a ANL, que visava favorecer os trabalhadores, né? Queria um governo pautado no sindicalismo, um governo para os trabalhadores, e um governo, a gente não vai chamar de anarquista, não, tá certo? Se a gente já está falando de governo, a gente já está quebrando um pouquinho a ideia de anarquismo. Mas, sim, era um movimento contrário às concepções de governo, né, do governo da época. Além da questão externa, a ANL defendia reformas fundamentais, como a reforma agrária, isto é, a redistribuição de terras para acabar de vez com os latifúndios de fazendeiros, a reforma econômica para proteger a indústria e o mercado interno, diminuindo a entrada de capital externo. Vamos por partes aqui. A reforma agrária, pessoal, se dá pelo seguinte fato histórico, né?
As terras aqui no Brasil, elas foram não foram roubadas, foram divididas, distribuídas de uma maneira péssima, né? De modo que pouquíssimas pessoas tinham, ó, um montão de terra, muita terra mesmo, e o pobre só tinha isso aqui, só um pouquinho, só o de fazer o barraco dele para que ele não morresse de frio numa chuva, certo? Então, as grandes terras, né, os grandes latifúndios, ficavam mesmo com os produtores rurais. E essas terras foram sendo herdadas, passando de pai para filho, né, de modo que isso também é um dos fatores que ressaltam a desigualdade social. Se eu falo de uma população que a minoria não teve acesso a terras, não teve acesso à habitação, eu estou falando de uma população mais carente e mais propensa à pobreza, certo? E aqueles poucos, né, aquelas poucas pessoas que detinham muitas terras, claro que elas estão mais propensas a serem ricas, né, a serem melhor desenvolvidas, mais acesso à saúde, à educação e etc. Ou seja, essa má distribuição de terras é um dos fatores que ocasionaram e que continua ocasionando a desigualdade social, certo? Lembrando também que tudo isso tem a ver com o período pós-escravidão. Como eu falei para vocês, onde que os ex-escravos se alojaram, né? Nos periféricos, nas periferias, que hoje a gente vai chamar de comunidades. Continuando, paramos na reforma agrária, a reforma econômica para proteger a indústria e o mercado interno, diminuindo a entrada de capital externo. Aqui, nada mais, a ANL não queria nada além de um investimento no Brasil, para o Brasil. Só isso. Vamos investir no Brasil em favor dos brasileiros. Simples, né? Acho que quase todo mundo quer isso. Para que justamente não entre capital externo, né? E daí vai se acumulando a dívida externa, que a gente vai ter que pagar alguém. Diminuindo a entrada de capital externo, a reforma educacional para valorizar a educação pública, universal, laica e de qualidade. Reforma educacional aqui, pessoal, nada mais é do que o seguinte: é que todo mundo tem acesso à educação no mesmo nível. Certo? Como eu até estava falando em outra turma, é que na Finlândia, por exemplo, se você não pode pagar a escola, não tem problema, você vai estudar, certo? Lá a educação é paga, toda a escola lá é paga. Mas se você não pode pagar, tudo bem. Não é por causa disso que seu filho, sua filha, que você vai deixar de estudar, certo? Isso é uma política inclusiva, né? Uma política de inclusão. Aqui no Brasil, a gente tem totalmente o contrário. Temos políticas de exclusão, certo? Ah, professor, mas aqui a gente tem educação pública, né? Sim, né? Sim, a gente tem educação pública, mas vamos voltar aqui no livro, né? Olha só o que é que ele disse. Forma educacional para valorizar a cultura, aliás, para valorizar a educação pública universal, laica e de qualidade, pessoal, de qualidade. A educação pública, ela tem uma certa qualidade que pode ser muito baixa se a gente comparar com algumas áreas da educação privada, certo? É isso que eu estou falando. Mas, professor, tem tanta gente aí, médico, advogado, engenheiro, sei lá o quê, que estudou a vida toda na escola pública e tá, realmente tem gente que se deu muito bem estudando a vida toda na escola pública. Mas isso é regra ou isso é exceção? É a pessoa que procurou? A gente tem que pensar nisso também, certo? Entre outras coisas que em outros países funcionam de uma maneira divina, que aqui também não funciona. Não funcionaria jamais. Por exemplo, o metrô, né? Na Dinamarca tem uma fila de metrô só para quem não pode pagar, né? Porque o governo não vai tirar de você
o direito de ir e vir só porque você é pobre. O governo, não, tranquilo, tudo bem, pega aquela fila ali, aquela fila para quem não pode pagar. Mas e aí, professor, e se alguém que pode pagar for para aquela fila? Não, não, não. Isso não existe por lá. As pessoas têm consciência de que aquela fila se destina às pessoas que realmente não têm condições de pagar, e as pessoas têm um certo instinto de moral que para elas é uma ofensa se aproveitar dos outros dessa maneira. Né? Eu poderia até falar da Finlândia, que os comércios de lá não têm funcionários, né? Você entra, pega um telefone desse, deixa o dinheiro lá e vai embora e ninguém rouba, mas aí a gente ia morrer de inveja dos outros países. Vamos continuar aqui. Quando eu falo laica, né, educação laica, isso foi muito falado nas eleições, né? Mas uma educação laica, um governo laico, um Estado laico, é tudo aquilo, né, que não se prende aos dogmas de uma religião, certo? Se eu falo que o Estado é laico, eu falo que não é uma religião que domina esse Estado, que comanda ele, né? Que rege como ele deve caminhar. Eu falo de uma educação laica, eu falo de uma educação que não vai ser dominada, ideologicamente falando, não vai ser dominada por nenhum ensino religioso. É só isso. E sim, isso é ofensivo, né? Isso é ofensivo para algumas pessoas. Uma educação sem Deus, né? Algumas pessoas pensam dessa maneira. Mas algumas outras pessoas entendem que nada mais é do que uma educação sem dominação. A reforma política para maior participação popular, fim da corrupção, liberdade de atuação dos partidos políticos. Era isso que a ANL queria. A ANL cresceu bastante e passou a ter apoio maciço de operários, mas principalmente militares, inclusive oficiais, que ainda guardavam mágoas da aproximação de Getúlio Vargas com a oligarquia agrária brasileira. Então, Vargas colocou na ilegalidade a Ação Integralista Brasileira, bem como o Partido Comunista do Brasil, que, em contrapartida, organizou, com apoio militar, uma revolta que partiria dos próprios quartéis para derrubar o governo Vargas, conhecida como Intentona Comunista, em 1935. A única vitória dos comunistas foi no estado do Rio Grande do Norte. Depois sofreram sucessivas derrotas contra as tropas federais, e seus partidários foram perseguidos, torturados e assassinados. O autoritarismo passou a predominar no governo Vargas, né? O que facilitava o crescimento de ideias fascistas, materializadas, né? Ideias fascistas materializadas nas ações da Ação Integralista Brasileira, formada por ultradireitistas, né? Quando eu falo ultradireitistas, eu estou falando de gente de extrema direita, claro, né? E eu acho que eu já expliquei para vocês por que de esquerda e por que de direita ser quem são, né? Que na uma Assembleia da Revolução Francesa, os trabalhadores se sentaram à esquerda e os produtores, os burgueses, se sentaram à direita. Né? Pronto, foi só um acaso do destino que fez com que o trabalhador, né, a classe dos trabalhadores seja chamada de esquerda e a classe mais bem afortunada seja a classe da direita, né? A classe que quer oprimir a classe dos trabalhadores. E a classe dos trabalhadores ser a classe que quer uma igualdade. Né? Basicamente é só isso. Poderia ter sido o contrário. Os trabalhadores poderiam ter sentado na direita e os empresários na esquerda, mas tudo bem. Aconteceu assim, então, ok. A Ação Integralista Brasileira. A A e B tinha características fascistas e era considerada ultradireitista. Seus partidários eram liderados por Plínio Salgado e ficaram conhecidos como camisas verdes e se identificavam pela expressão tupi,
Anauê, que significa você, meu irmão, com que saudavam os ultranacionalistas. Tinham posicionamentos políticos bem claros. Em alguns pontos, assemelhavam-se aos comunistas, pois ambos eram contrários ao capitalismo financeiro e ao liberalismo econômico, e contra o imperialismo. Tá todo mundo entendendo até aqui, né, pessoal? Tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem que eu explique de novo? Alguma coisa que não ficou clara? Porque isso aqui é para vocês estudarem, tá? Então, as questões especiais para vocês. Não? Então, vamos continuar. Mesmo com alguns posicionamentos iguais, os integralistas eram totalmente contrários aos comunistas, inclusive defendendo a perseguição e a ilegalidade dos comunistas e da ANL. Com a busca pelo centralismo do governo e pelo fim das liberdades individuais e coletivas, os integralistas começaram a massificar suas ideias, conseguindo o apoio de vários setores da sociedade, mas principalmente de jovens da classe média. Aliás, estes foram influenciados por fascistas e nazistas. Olha aqui a referência que o nosso livro está fazendo sobre direita e nazismo, certo? Sobre direita e fascismo. Quem está dizendo é um livro de história, tá bom? Querer um governo ditatorial. Não tiveram apoio maciço dos militares, o que enfraqueceu bastante o movimento. Vários confrontos aconteceram entre os operários e a AIB. Os integralistas não conseguiram tomar o poder porque Vargas e seus seguidores viam o integralismo como uma ameaça à sua governabilidade. O golpe de Estado de 1937. Isso aqui é muito importante, tá? O que eu falar, vocês ponham em tópico, certo? Agora, a partir de agora. E anotem aí, estudar o golpe de 37, tá bom? Os anos de governo de Getúlio Vargas foram marcados por muitos conflitos e instabilidade política. Grupos e partidos políticos pressionavam para ver suas ideologias prevalecerem na sociedade. A ANL, a AIB, os militares, os democratas, os oligarcas sempre tentavam consolidar suas políticas. Diante disso, por várias vezes, Vargas tentou perseguir e combater os movimentos contrários a seu governo, o que acabou aumentando as divergências as divergências com os opositores, principalmente com os comunistas da ANL. Dessa forma, as eleições que estavam marcadas para janeiro de 1938 apresentavam a perspectiva de que haveria muitos candidatos. E, claro, Vargas não poderia ser candidato, pois nessa época não existia reeleição para presidente. Vargas não aceitava a impossibilidade de reeleição estabelecida na Constituição, e acompanhando o panorama mundial, onde países como Alemanha, Itália, Espanha organizaram governos ditatoriais e totalitários, buscou estruturar um golpe de Estado para se manter no poder. Isso aqui, pessoal, essa simpatia de Getúlio Vargas por uma ditadura fez com que ele tivesse uma simpatia, vamos dizer assim, não vamos ser sutis, uma simpatia pelo governo e pelas ideias de Adolf Hitler, certo? Esse, né, era um dos motivos pelos quais Vargas, o governo brasileiro, aliás, não queria, né, Vargas, vamos dizer Vargas mesmo, Vargas não queria mandar tropas brasileiras para combater na Segunda Guerra. Ele não queria atender nenhum lado para não machucar os Estados Unidos e nem atender os americanos para não machucar os nazistas, já que Vargas tinha simpatia por esses ideais, né?
Mas, claro, diante de muita pressão do governo americano, Vargas cedeu e, como eu falei para vocês, mandou 25.334 soldados brasileiros para combaterem em batalhas gloriosas. Continuando, naquelas eleições existiam três candidatos: Armando de Sales Oliveira, ligado ao Partido Democrático Paulista e aos republicanos oligárquicos, Plínio Salgado, líder dos integralistas, e José Américo de Almeida, advogado que era ministro do Tribunal de Contas da União e ligado a Getúlio Vargas. Vargas, então, elaborou o que ficou conhecido como Plano Cohen, né? Tratava-se de uma suposta tentativa de golpe e instalação de um governo proletário por parte dos comunistas. Foi fácil conseguir o apoio dos militares e dos integralistas, pois ambos eram anticomunistas, né? Notem aqui a sabedoria de Vargas. Temos três grupos aqui, e esses dois eram contrários a esse aqui. Então, Vargas simpatizou o quê? Com esses dois aqui, para que derrubemos... Ops, voou aqui o fone. Para que derrubemos esse modelo de governo aqui, que no caso eram os comunistas, a ANL. Continuando, foi fácil conseguir o apoio, né? Todos eram anticomunistas. Segundo Vargas, a própria União Soviética planejava financiar e armar os comunistas brasileiros. Dessa forma, o Congresso Nacional concordou com a proposta de Vargas, que era fechar o Congresso, estabelecer sua continuidade no governo para que pudesse combater os comunistas. Vocês estão notando alguma semelhança com os dias de hoje? Né? Fechar Congresso, comunista, se manter no governo, talvez seja mera coincidência. Na verdade, esse plano Cohen nunca aconteceu. Não porque Vargas tenha evitado, mas porque não existiu. Foi um artifício para ele continuar no poder. Assim, com o apoio dos integralistas e dos militares, Vargas conseguiu o que queria. Então, cassou a Constituição, fechou o Congresso Nacional e colocou na ilegalidade todos os partidos políticos, inclusive os integralistas da A e B, que tinham o apoiado, bem como os comunistas do PCB. Vamos ler isso aqui de novo, pessoal. Eu queria que vocês notassem a semelhança, certo, com os dias de hoje. Vamos aqui. Claro que eu estou falando de semelhanças que podem acontecer, né? Não que aconteceram ou que estão acontecendo, né? Prestem atenção nisso aqui. Na verdade, esse plano Cohen nunca aconteceu. Não porque Vargas tenha evitado, mas porque ele nunca existiu. Foi um artifício para ele continuar no poder. Assim, com o apoio dos integralistas e dos militares, Vargas conseguiu o que queria. Então, cassou, né, anulou a Constituição, fechou o Congresso Nacional, colocou na ilegalidade todos os partidos políticos, inclusive aqueles que apoiaram Getúlio Vargas e os comunistas. Em novembro de 1937, o golpe de Estado estava concretizado e se iniciava uma nova fase, conhecida como Estado Novo, que durou de 1937 até 1945. Atenção sobre o Estado Novo também, pessoal. Muita atenção. O Estado Novo foi um período de governo de Getúlio Vargas em que a centralização do poder e o autoritarismo prevaleceram. Centralização do poder, tudo concentrado nele, e autoritarismo. Quando deu o golpe de Estado, ele suspendeu imediatamente a antiga Constituição, fechou o Congresso e acabou com a liberdade de todos os cidadãos. Gente, isso aqui aconteceu em 1937. Vocês têm noção de como está próximo ali? Basicamente, nossos avós eram vivos ali, né? Os meus, pelo menos. Muito recente, pessoal. Muito novo, né? Foi agora que um carinha
resolveu fechar basicamente o país, e depois dele, em 1964, de novo, né, os militares realmente tomaram o poder de vez. Isso durou 21 anos, foi até 85. Teve lado bom, né? Só antes da gente voltar para a leitura. Teve muita coisa boa no governo Getúlio Vargas. Teve coisa boa no governo militar? Também teve. Ninguém pode negar, né? Mas teve muita coisa ruim também que a gente tem que falar para que nunca mais aconteça. Né? Já pensou? Um amigo seu que tem uma ideia contrária ao governo, pessoas levarem ele e você nunca mais vê-lo? Isso é uma tristeza enorme. Né? Essas atitudes foram tomadas para que pudesse estabelecer uma estrutura de Estado com características fascistas. Então, Vargas tomou as seguintes medidas visando garantir o controle político sobre a sociedade: criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, assim como nos regimes fascistas e nazistas. O autoritarismo de Vargas buscou controlar e censurar a imprensa, fortalecendo e massificando a sua imagem e ideias com o objetivo de submeter o povo às suas decisões. Eu estou dando ênfase porque isso aqui é importante para vocês fazerem uma boa atividade avaliativa, né? E pelo tempo aqui, talvez não dê para a gente ler tudo. Controle social por meio da instituição da pena de morte para qualquer indivíduo que se opusesse ao regime. Outras atitudes de controle social incluíram caçar os direitos individuais, controlar o poder judiciário e legislativo e acabar com todos os partidos políticos existentes. Também expulsou do Brasil ou prendeu a maioria de seus adversários. Criação do Departamento Administrativo do Serviço Público, DASP. Era um órgão fiscalizador que visava realizar concursos públicos e formar melhor os funcionários que teriam contato direto com os cidadãos. Né? Mas o objetivo central era fortalecer o Estado autoritário, impedindo assim que o setor privado e o capital financeiro externo tivessem força no Brasil, visando fortalecer o Estado brasileiro e impedir que o capital estrangeiro se fortalecesse com seu liberalismo econômico. Vargas criou várias empresas públicas sob seu controle, com destaque para a Companhia Siderúrgica Nacional, uma das coisas maravilhosas que ele fez, né? Companhia do Vale do Rio Doce e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Obras basicamente hoje são fundamentais para a estrutura do Brasil. O governo de Getúlio Vargas seguiu seu processo de centralização e controle social e político. Mas um fator externo modificou essa relação e fortaleceu as lutas democráticas no Brasil. O fim da Segunda Guerra Mundial, que levou à derrota do bloco nazi-fascista e os regimes autoritários e totalitaristas, foi um dos, né? No caso, um dos fatores, né, que modificou. Depois de ter 2 navios afundados por embarcações alemãs, Vargas passou a apoiar a aliança formada por Inglaterra, França e Estados Unidos. Mas não apenas por isso, tá? Isso aqui foi só o tapa na cara. Porque, sim, o governo americano, isso é documentado, tá? O governo americano vinha fazendo uma certa pressão para que o Brasil entrasse na guerra no lado dos aliados. Sem opção, por conta da pressão dos democratas e do posicionamento contrário aos nazifascistas, teve que convocar eleições para 2 de dezembro de 1945. Para que as eleições pudessem ser realizadas, os partidos deveriam sair da ilegalidade. Dessa forma, os principais candidatos e partidos que disputaram as eleições em 1945 foram a União Democrática Nacional,
o DN, que teve como candidato à presidência o brigadeiro Eduardo Gomes. Brigadeiro, pessoal, é porque ele era de uma brigada da aeronáutica, tá? Ou ele era major brigadeiro, ou ele era tenente brigadeiro. Então, por isso, tá? O Partido Social Democrático, que teve a candidatura de Eurico Gaspar Dutra, com apoio de Getúlio Vargas, que também era membro desse partido, e o Partido Comunista do Brasil, que lançou Iedo Fiuza. Cada candidato representava setores da sociedade que iam da oligarquia agrária, passando pelos militares, chegando até os trabalhadores e operários. Mesmo com o processo eleitoral iniciado, Vargas não estava disposto a deixar o cargo de presidente e, com o apoio dos comunistas contrários a um golpe de forças mais conservadoras, lançou um movimento junto à população, que ficou conhecido como queremismo, queremismo, sob o lema Queremos Vargas de volta. Assim, tentou, junto ao Congresso, garantir a prorrogação, aliás, o que foi vetado. Pressões militares forçaram Vargas a renunciar ao cargo de presidente. Assumiu interinamente o ministro do Supremo Tribunal Federal, José Linhares, até que as eleições fossem realizadas, sendo eleito o candidato da coligação PSD, PDT, PTB, aliás, Eurico Gaspar Dutra. A consolidação das leis do trabalho, a CLT, coisa linda, talvez a melhor coisa que Getúlio Vargas fez na vida dele. Um dos focos principais da política econômica de Getúlio Vargas tinha a ver diretamente com as relações de trabalho entre patrões e operários, principalmente nas fábricas, as quais estavam sendo bastante estimuladas. O mundo passava por uma crise ideológica por países como Estados Unidos, Inglaterra, pois países como Estados Unidos, Inglaterra e França defendiam o liberalismo econômico, ou seja, não queriam a intervenção econômica do Estado, que deveria apenas criar leis para facilitar as negociações mercadológicas. Por outro lado, países como Alemanha, Itália, Espanha e Portugal defendiam controle de Estado, não só na economia, mas em toda a sociedade. Né? Que novidade, a Itália e a Alemanha querendo controlar toda a sociedade. Getúlio Vargas se baseou nas ideias do corporativismo largamente usadas pelo regime fascista na Itália. De novo, Getúlio Vargas simpatizando com os ideais nazifascistas, certo? As relações de trabalho entre os patrões e operários eram resolvidas pelo Estado, ou seja, uma intervenção direta no setor privado através das corporações. Dessa forma, Vargas buscou criar mecanismos para controlar os sindicatos, tanto patronais quanto trabalhadores. Patronais, aliás, como trabalhadores. Dentre as várias medidas, destacaram-se a criação do Ministério do Trabalho. Então, passa rapidinho para a gente chegar nas questões. Criação do Ministério do Trabalho, instituição que controlaria as relações de trabalho, inclusive mediando discordâncias e impasses. Foram criados outros órgãos, como delegacias regionais, aliás, órgãos chamados de delegacias regionais do trabalho, em cada estado ligados diretamente ao Ministério. Regulamentação da formação de sindicatos. Inicialmente tinha a unicidade sindical como base, ou seja, só poderia existir um sindicato por categoria e numa mesma localidade. No caso, município e estado. Devido às pressões na Constituição de 1934, liberou a formação de sindicatos de uma mesma categoria, tendo como base mínima o município. Todo sindicato, para funcionar,
que tem de ser autorizado pelo Ministério do Trabalho. E a criação da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, mais conhecida como CLT, né? Foi o conjunto de regras criadas para consolidar as leis e direitos trabalhistas. Destacam-se a regulamentação da jornada de trabalho, criação de salário mínimo e da isonomia salarial, a multa para demissão sem justa causa, a licença maternidade, só coisa boa para o trabalhador, né? E eu estou falando sério mesmo. E a regulamentação dos sindicatos. A CLT é usada até hoje no Brasil e, sem dúvida, foi muito importante para os trabalhadores, pois conseguiram melhorar suas condições de trabalho. A gente vai ficar com as atividades da página 153, certo? 154 e 155. Deixa eu ver aqui quando é a nossa próxima aula, hein? História. É quinta-feira, então dá para a gente ir da 153 até um pouquinho mais longe. A gente vai da 153 até a 157, tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa não bem explicada? Que vocês não entenderam muito bem? Então, pessoal, vocês estão me vendo? Tem uma travada aqui. Meu Deus. Espera aí. Sim. Tá. Alguma dúvida? Ah, era advogado, Sara. Getúlio Vargas era... Menino, que negócio para travar. Getúlio Vargas era advogado, tá bem? Essa era a profissão dele antes de ser presidente. Pronto, agora destravou mesmo. Bom, alguma dúvida, pessoal? Nenhuma dúvida sobre nossa atividade? Não? Olha, então tá bom. Dá 153 a 157, tá bem? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê, deixa eu ver, amanhã com produção textual, quinta-feira com geografia e história, né? E sexta-feira com geografia de novo, né? A gente se vê todo dia, que coisa boa, né? Tchau, pessoal, até a próxima. Fique com Deus.